Olá, eu sou Fabiana Freitas e queria conversar com você sobre um tema que para mim ele é fundamental em todos os momentos, quando se fala em organização, quando se fala em entendimento de uma organização, de como lidar e de como tratar como uma organização. Você define a cultura organizacional de que forma? Qual é a importância, qual é o impacto que a cultura organizacional tem para você ao você avaliar uma organização? Você conhece a cultura da sua empresa? Como você define a cultura da empresa que você trabalha ou da sua empresa? Hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre um tema que ele é muito subjetivo, né? Dentro de tudo que a gente fala muito, ouve-se falar muito em cultura organizacional, porém é um tema subjetivo. A cultura é algo que está intrínseco no dia a dia da organização, mas nem sempre se aprofunda e é muito comum não darmos o devido valor e termos a devida preocupação com a cultura. Mas ninguém tem ideia de quanto ela consome nossos desafios e nossas intenções de ações dentro da instituição. E quando a gente literalmente deixa essa importância da cultura de fora, a gente acaba correndo muito mais, tendo muito mais retrabalho e muitas vezes sendo sabotado dentro da própria instituição. Então eu queria perguntar a vocês como vocês consideram e o que vocês consideram, como vocês definiriam cultura organizacional. Bem, eu diria que é um misto de missão, prioridades e a modo como a gente faz. O modo como a gente faz dentro da instituição, dentro da organização no dia a dia, é a cultura. Então, muitas vezes, a gente fala muito de que, não, minha cultura, temos palavras bonitas, definimos de uma forma muito bonita, e no dia a dia, aquela prática, ela não acontece. Porque a cultura, ela é aquilo que, literalmente, as pessoas trabalham, como as pessoas enxergam e como as pessoas acreditam que a instituição funciona. Então, se de repente nós pregamos algo muito bonito e não conseguimos colocar aquilo em prática, isso está completamente em desacordo e é muito difícil fazer com que isso seja representado como cultura da organizacional. É muito comum, às vezes, a liderança está muito distante daquilo que a operação entende como a cultura. Então, o que é fundamental? A liderança é fundamental. A pessoa que representa a empresa, ela tem que ter o desafio de fazer com que a cultura, que ele entende que é a cultura da sua organização, que é a mistura dos seus valores, das suas crenças, dos seus normativos, aquilo que você quer, que você acredita, que quando a pessoa enxerga a sua empresa represente, você precisa implementar ela dentro da organização. Ou o seu líder, o seu chefe, aquela pessoa que representa, ela precisa fazer com que a cultura seja repassada a todo momento dentro da organização. E isso vai muito dos valores, né? Então eu tenho que levar para dentro das organizações quais são os valores que a minha organização precisa ter. Nós, mesmo estando de fora, a cultura organizacional ela é percebida. Então, é importante também que você consiga passar essa sua cultura, aquela que você prega, aquela que você deseja, e não aquela que o dia a dia consuma, né? Não aquela que não é o que você deseja. Mas para isso eu preciso de pessoas que tenham esse papel. E a principal liderança da organização é uma das pessoas que vão fazer com que essa cultura seja mantida, que ela seja repassada dentro da instituição. Então é importante que ele seja o maestro dessa organização. Ele precisa literalmente divulgar, fazer com que essa cultura seja implementada e perceber se isso está tendo esse reflexo, porque não é uma coisa rápida. A cultura é algo vivo dentro da instituição. E para que precisa de dedicação para que essa cultura seja construída. Então, quanto maior você conseguir instituir isso, quanto maior for o entendimento de todos em relação a essa cultura, com certeza vai ser muito mais fácil você conseguir implementar as suas políticas de acordo com aquilo que você acredita, de acordo com o que você alinha. As pessoas, a retenção e a atração de talentos vai ser muito maior, porque o objetivo vai ser trazer pessoas que estejam alinhadas com o seu propósito, com o propósito da organização.
Então, a partir do momento que existe esse entendimento, que esse entendimento está em prática, só vai conseguir trazer, você vai acabar conseguindo fazer com que sua atração e retenção de pessoas seja alinhado com essa realidade, com aquela sua perspectiva. E quem não estiver alinhado com isso não consegue ficar. Ou a pessoa sai ou a instituição percebe e não mantém esse profissional. Então, os seus talentos, as suas pessoas, as suas lideranças, que são a sua maior riqueza dentro da instituição, vão estar alinhados com o seu projeto da organização. Essa é a grande diferença. Segundo o Edgar Schein, quanto maior é a cultura organizacional, ela é formada por três níveis, né? E ele deu a esses 3 níveis uma forma de um iceberg, onde eu tenho de forma mais transparente no primeiro nível os artefatos, no segundo nível eu tenho as normas e no terceiro nível, que é o mais fundo e o mais difícil de conseguir entender e visualizar, temos as crenças. Não, vamos detalhar isso um pouco mais no próximo vídeo, mas eu só queria que você entendesse que a gente tem aí 3 níveis que a gente precisa trabalhar e o mais profundo está as crenças. E essas crenças literalmente é algo que é muito subjetivo, mas que ao mesmo tempo é extremamente perceptível na organização. Então, eu queria só bater esse papo com vocês hoje para que a gente pudesse entender e faço um desafio para vocês. Pensem o que vocês enxergam, o que vocês entendem, como vocês conseguem perceber o impacto da cultura organizacional na sua instituição ou na sua própria empresa, não sei, mas como você enxerga isso? Você consegue perceber claramente como a cultura organizacional impacta no dia a dia da sua organização? O que você consideraria, qual é a cultura organizacional da sua empresa? Como você falaria, como você descreveria essa cultura? E como você venderia essa cultura ao pensar em trazer uma pessoa para trabalhar com você? Esse é um excelente exercício para ver se você consegue entender como realmente é a prática e é o dia a dia da sua cultura na organização. Se você concorda e se quiser colocar aqui a descrição da sua cultura, falar um pouco, descrever isso, eu vou ficar super feliz para ver, entender e comentar. Ok? Te aguardo no próximo vídeo.